Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, segunda-feira ensolarada aqui em São Paulo. Desejo uma excelente semana a todos. Nós temos 26 graus, agora sol. Muito obrigado pelo seu carinho, amizade e atenção. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e atue na área de comentários. Aqui você é bem-vindo. Queridos, vamos começar com o racional do YouTube. Mini índice na tela, eu falaria em compra. Aí eu vou explicar as minhas razões. Então, o mini índice, agora o gráfico está correto aqui no TradingView. Ok? A gente pode comparar. Ele vai ter uma ou outra diferença em relação ao broadcast, mas a essência é a mesma, né? O cálculo está correto. A diferença é porque às vezes um ou outro ponto aqui, ou a forma que o programa traça as linhas também, mas essencialmente está muito próximo mesmo. Inclusive deu para a gente ter uma visão dúbia sobre a situação atual. Então, observando o gráfico diário, nós temos um alargamento aqui no TradingView. Eu estou juntando os fundos de 9 de janeiro, 7 de fevereiro, 10 de fevereiro e esse ponto atual. Inclusive, a mínima de sexta 106.805 e aqui 106.660, o que reforça a ideia de um rompimento falso ou de uma pinça, e também o 107.120 o mercado está rompendo nesse momento. E quando eu venho aqui para o broadcast, o programa aqui da Agência Estado, eu percebo a pinça, mas eu consigo fazer um outro traçado, né? Partindo do dia 16/1, quer dizer, eu tenho uma situação dupla que reforça uma leitura, né? Quase tocou banda de Bollinger também, e um gap aqui aberto que provavelmente puxará o preço como um imã. Então, uma primeira razão que me faz acreditar que nós teremos 5 sessões positivas essa semana, começando por hoje, então acho que logo menos vai entrar em terreno positivo e assim continuará ao longo do dia. Quando eu venho aqui para o gráfico de 30 minutos, esse ombro cabeção invertido realmente ele foi neutralizado, indubitavelmente, mas eu tenho ainda mais claro aqui o rompimento falso a 106.805, um fundo duplo, né, e o mercado começando aqui a reagir, indicando que ele vai romper a média de 21 e vai voltar ainda hoje na máxima do dia 108.045. Então essa é a minha ideia. Durante a gravação a gente falou, vamos falar em compra agora, buy, então a gente bate a boleta, 107.110, eu penso que ele busca 107.400 pelo menos, ou seja, 390 pontos durante a gravação. E depois ele vai lá nos 108 mil pontos ao longo do dia. Esse seria o caminho mais natural, na minha opinião. Vamos observar. Então agora eu vou prestigiar nossos queridos alunos, queridos amigos, nos comentários aqui do YouTube. Vamos lá. Espero que todos tenham tido um bom final de semana e talvez o ano comece de uma vez, agora depois do carnaval, né? Com mais liquidez e tal. Até rimou. Solange Pereira, olá professor, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Por favor, você pode analisar e projetar JHSF, Cirela e Cielo? Claro. Você acredita que a melhoria do índice de confiança do setor imobiliário pode ajudar esses dois papéis? Positivo, eu comentei sobre isso na sexta. Além das excelentes prévias operacionais e iminente divulgação dos resultados. Perfeito, você matou a charada, disponha. Genial suas colocações, vamos fazer aqui ativo por ativo. Você matou a charada, é isso mesmo. Então vamos lá. JHSF, inclusive, nós temos em carteira esse ativo. Eu acho que é uma joia. Quando a JHS tiver 8, 9, 10 reais, aí muita gente vai falar, caramba, era uma baita de uma compra a 4,57. Tudo bem, nós já estamos comprados, mas eu acho que o caminho é manter. Né? Tá abaixo das médias, numa região de suporte. Né? Então pode... Muitas vezes esses gráficos mais ou menos aleatórios, né? O mercado começa a subir e configura um padrão,
Só que assim, no semanal o ponto é 5,20, né? Acima de 5,20 só tem parada lá em 7,69. Ok? Falando sobre Cyrela, que a nossa amiga Solange pediu. No semanal ela já tem um viés altista, uma simetria em V que projeta 20,63. É uma ação que já está inclinada, digamos assim, que ela já tem um desenho de alta, né? Topos e fundos ascendentes. A gente consegue perceber aqui, Solange, ó, um fundo, topo, fundo, ou seja, ombro, cabeça, ombro invertido. E se romper 15,86, pivô de alta. E sobre Cielo, Cielo é um caso que muitos entendidos aí, que são considerados gurus da bolsa, falavam que a ação iria a R$1, na verdade ela foi a 6, né? Mas lembra que eu falei para vocês que não era um ativo que eu acho que ela já tinha entregue no curto prazo, né? Aquilo que ela tinha para entregar, fez um topo duplo, está numa região de suporte, mas ela pode, na minha opinião, ficar um bom tempo assim com viés lateral, inclina para baixo, volta, a hora que você vê está no mesmo preço. Então já é uma ação que eu não... Abaixo aqui de 4,81, domínio vendedor, mas eu não sei se ela teria vendedores, né, engajados para jogar esse ativo lá para os R$4, enfim, só se o mercado como um todo piorar muito. Eu não trabalharia nem comprado nem vendido, a venda boa foi no topo duplo e a compra passou já faz tempo. Ok? Então essa aqui é a minha visão para esse ativo. Querido amigo João Vinícius, boa tarde, grande Wagner. O ING rompeu a banda inferior, projetando uma possível reversão mais expressiva. Creio que na próxima semana teremos uma alta mais significativa? Eu acredito que sim. Aparentemente, o ano vai começar realmente depois do carnaval, viu, João? Então, que Deus continue com todos nós, guiando nossos trabalhos e investimentos. Então, eu acredito que a liquidez voltará e vai jogar esse preço lá para cima. Tá bom? Henrique Castro Rangel, querido amigo, boas-vindas. Um bom final de semana e mais promete, meu nobre amigo Wagner Caetano. Tamo junto, promete mesmo, viu? Houve troca de mãos dos gringos para institucionais. Olha que interessante, Henrique. Fazia muito tempo que a gente não via um fenômeno como esse que eu vou mostrar a seguir. Vamos lá. Os investidores estrangeiros, no último pregão aí conhecido por todos nós, eles compraram 500 milhões. Né? Em fevereiro está um saldo negativo de 696,499, que é um saldo muito tímido, é praticamente uma situação lateral, de stand-by. Os institucionais também retiraram, no caso eles retiraram, né, eles não compraram, 156, só que o saldo no mês é negativo em 621, quer dizer, ambos estão vendidos, né, mas praticamente lateral essa movimentação. Agora, quem está comprado? Investidores individuais, comprados em um BI 838. Será que os individuais das pessoas físicas vão realmente, né, acertar o movimento aí e ganhar dinheiro no curto prazo? Aparentemente sim. Né? E também as instituições financeiras estão compradas em 239,991. Então uma movimentação interessante, tem algo novo aí no ar. Perfeito? User, aí vem esse código maluco agora, né, do Google, fiquei surpreso, pois essa foi a única análise que encontrei falando no possível viés de alta na bolsa no atual momento. Tem uma galera que muitas vezes quando eu acertei o mercado falando em venda ou falando em compra, um ou outro falavam em venda ou em compra junto comigo. Nesse momento, pelo menos de toda a galera do swing trade que eu acompanho, ninguém realmente está falando em alta. Então eu estou de fato sozinho nesse momento, né? Ou todo mundo vai acertar junto e eu vou errar sozinho, ou a gente vai acertar sozinho e todo mundo vai errar, né? Então o nosso amigo pergunta o seguinte aqui, né? Não concordo, mas até que achei interessante. Se o Lulinha Paz e Amor conseguir tomar uma cerveja com o Putin e resolver a guerra, até pode ser. Essa é uma possibilidade, né? Brasil e China tentando ajudar na guerra. Sabe o que acontece? Nem Ucrânia nem Rússia conseguiriam atingir seus objetivos de forma plena. Então eles vão ter que sentar à mesa para negociar, né? Mas é difícil, né? Boa sorte a todos, mas cuidado com excesso de otimismo. Perfeito, um comentário antagonista, porém extremamente respeitoso, interessante, importante. Eu agradeço, querido, ou
a sua participação. Certo? E o antagonismo, né, o contraditório faz a gente refletir. Fantástico. Muito bom, muito bom. Então vamos lá. Agora eu vou... Deixa eu só responder aqui, pessoal. Tem o dentista agendado amanhã. Muito bem. Estou confirmando aqui. Ótimo. Então agora a gente vai fazer os estudos de forma sequencial, né? Como a gente costuma fazer. Começando aqui pelo milho. Que tem um ombro, cabeção, ombro invertido. Informação. O DI1F25, ele testa a média de 21 e sente. Então é provável que ele volte ao fundo anterior, a 12.505. E nós temos o dólar, né, tocando uma LTB importante e recuando. Ele está no meio do caminho, tá mais ou menos, se você pegar a máxima e a mínima do dia, ele está ali no meio do caminho e tem um ombro cabeça a ombro. Né? Então é provável que o dólar vá derretendo, pouco a pouco, vá caindo ao longo da tarde. É o caminho mais provável. O mini índice nós já vimos, né? Então a nossa leitura é que ele vai do 107, 110 até o 107.400 durante a gravação e depois continua essa alta ao longo da tarde. E o Ibov, eu vou apagar aqui esse estudo, qualquer coisa eu traço aqui de novo, até de forma... É que aqui eu fiz na mão lá na versão que eu uso na internet, então... Na internet, no celular. Então, qual é o estudo que eu vou traçar aqui no Ibov à vista? Usar mais ou menos o racional que eu usei lá no broadcast, só que no mercado à vista em si. Então, o que a gente percebe é um alargamento. Olha, tá fora da linha inferior, mas se subir rapidamente, de repente fechar colado hoje, ele deixa a ideia de uma pinça e a gente pode entender que sim, muitas vezes tem um, digamos assim, um escapes, como diz o galera que joga bolinha de gude. Agora, onde que está o ponto alto que eu queria trazer para vocês aqui? Foi um estudo que eu fiquei no final de semana martelando, olhando, conversando quando eu preciso buscar uma solução, né? Essa é a minha responsabilidade, né? Aqui não tem zona de conforto, não tem preguiça, o que tem é disposição para o trabalho, espírito de luta, que serve para a vida da gente também, né? Eu falei, eu vou fazer algumas elucubrações aqui, procurar um caminho, e eu acabei encontrando na madrugada. Pessoal, vejam no mercado à vista que nós temos uma LTA que conecta desde o fundo de julho do ano passado, conecta ao fundo que foi marcado aqui em dezembro deste ano e o ponto atual. E aí quando eu traço a linha de retorno, é praticamente um clímax aqui. Então, assim, eu concordo que o mercado está pressionado pela venda, não tenha dúvida. Mas é uma região que não pode ser desprezada. É o que a gente chama de clímax. Né? Então, é realmente algo notável que a gente tem aqui, essa LTA junto com a linha de retorno. Ok? Usar mais de um programa é muito saudável, porque você acaba vendo num software algo que você não veria num outro, enfim. Essa é uma das máximas da metodologia. Então no BOVA11 a gente tem uma linha de retorno comum, né? O Ibov, talvez uma pinça. E no Ibovespa em dólares, né? O mercado extremamente barato. Ganha fôlego se conseguir romper de maneira convicta 20.423 dólares. Tá, a mínima aqui 20.423, né? Então falta pouco para isso. Então continua, na minha visão, aqui uma região de acumulação, só que assim, sendo sempre realista, tem que neutralizar essa barra de sexta, né? 3,17 de queda não é qualquer coisa. Aí nós chegaremos aqui no DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. Existe uma conjuntura, um desenho, uma energia de alta, mas talvez um sinal de pausa aqui numa região de resistência para corrigir até a média de 21.
É um cenário possível, favoreceria a queda do dólar aqui no Brasil. E aí eu chego no MME, que mede fluxo para mercados emergentes. Tudo indica que vai buscar suporte a 947,40, mas tem um sinal de pausa. Né? Se pausa e começa a subir, padrão da alavanca. Então, sempre podemos, né, estar diante de um fundo mais alto que o anterior, sem dúvida. Muitas vezes o fundo mais alto que o anterior, ele surpreende o vendedor que fala, é líquido e certo que vem aqui a 947,40. E aí, muitas vezes, na hora que você percebe, já formou fundo, é repique, a hora que você vê, inflexionou. Ok? Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa para falar aqui de forma coletiva, eu acredito que não. Deixa eu ver aqui nos e-mails e tal. Eu gosto de responder muitas vezes. Às vezes a pergunta toda pergunta é importante, mas às vezes a pergunta é tão pertinente, ela é tão fantástica, que é o caso de quase todas que vocês fazem, né? A gente tem um público muito selecionado, um nível de consciência muito alto. Então, acho que não, tá tudo certo. Aí eu respondo às vezes no Instagram também. E aqui, pessoal, bolsas na Europa, elas mostram o viés altista. Então, é uma situação lateral, hoje reagindo, e uma alta dessa praticamente neutraliza o Marubozu da sexta-feira. Isso no índice DAX, no Eurostock 50 cobrindo mais da metade do Marubozu de sexta, veio aqui num topo anterior. Bolsa de Paris, topo anterior, reação sobre a média de 21, provável pivô a ser rompido nos próximos dias. E Bolsa do Reino Unido, teste do topo anterior, reagindo nessa região do topo anterior e na média de 21. Aí eu trarei à tela o EWZ, que é ETF brasileira negociado em Nova York. Então o EWZ ele ganha áreas de alargamento e não mais de canal. Né, uma pinça de fundo, claro, né, acima do fundo anterior 27,73 ganha fôlego, está quase ali. Esse gap deve ser fechado provavelmente amanhã, provavelmente um gap, portanto, diária. Aí temos o BZQ, que está com as médias apontando para cima, só que tem uma resistência importante, a 19,94. Acima disso realmente ganha fôlego, abaixo disso monta topo. CLTB não se aplica. E aí nós temos o VIX, né? Lembra que a gente falou em venda a 23,50, lá em cima que ele viria por uns 19, 20 dólares? É isso, está cedendo, logo menos vai bater 19, 20 dólares. Se eu estivesse operando o VIX, inclusive, e eu colocaria como alvo essa LTB, essa LTA, aliás, quando eu tocasse essa LTA, eu liquidaria a minha posição, colocaria o lucro no bolso. Aí, bolsas americanas, né, tentando também formar fundo, então hoje uma leve alta no Dow Jones, tem o fundo anterior como referência 32.948. Final da temporada de balanços por lá. Esse movimento no S&P chama muita atenção, porque ele é uma... Se você for ver a estrela cadente, esse candle de hoje teria que ser verde, né? Mas como abriu em gap e tal, ele não é verde, ok. Então, TradingView travou, mas já voltou. Então, mas de toda forma, é o racional aqui da estrela da manhã, que é um padrão de fundo poderoso. E no caso do índice Nasdaq, idem, uma estrela da manhã. Não é um padrão qualquer, ainda mais em gap. E tem gap de corpo. Então é quase um bebê abandonado, sinal de virada, não só de repique. Então sinal de reversão forte nas bolsas americanas. Aí eu tenho os títulos americanos de 10 anos. Enquanto acima dessa região de 3.905 é para cima, aí se perder e levar junto aqui o 3.854, aí vem na média de 21. Aí tem o petróleo, formação de fundo em desenvolvimento, logo menos deve bater 80 dólares ainda essa semana.
E no caso do Brent, o alvo para a semana é 86,91. Minério de ferro lutando, pelejando, como diz no interior, para formar fundo. Né? Precisa anular essas barras, principalmente a de sexta, e voltar a trabalhar acima da média de 21. As duas são justapostas, né, nesse momento. E aí nós temos Bolsa de Xangai, ombro, cabeção, ombro invertido. Eu até comentei no Reader. E a Bolsa do Japão, compradores no comando. Essa barra aqui forte deve impulsionar o preço até 27.800 pontos. Pessoal, ontem eu não consegui responder, depois eu respondo muita gente ali de Santos, né? Galera que sabe que eu gosto do litoral. Ontem teve o clássico Santos e Corinthians. Uma galera que me mandou mensagem. Um grande abraço, depois eu respondo certinho, tá bom? Então depois eu respondo certinho aí, mas foi um grande jogo, né, Santos e Corinthians. Muita gente falou que... Teve até gente que falou que me viu na Vila ontem, eu não estava lá. Muitas vezes eu ando por ali, sim. Na região da Vila Belmiro, ali, de São Vicente, Praia Grande, Guarujá. Mas eu não estava no jogo, tampouco na região. Mas foi um grande jogo. Né? Abraço aí pra galera do litoral, um pessoal que tem muitos amigos, tenho até parentes na região, colegas, é muito bom. E pessoal, vocês sabiam que na região de Itanhaém, ali no litoral extremo sul de São Paulo, é uma das regiões onde mais se cria búfalos no Brasil? Eu tenho amigos, tenho alunos que criam búfalos por ali. O pessoal nem imagina que região litorânea, né? Então é isso aí, Small 11 numa região de suporte que gerou uma inflexão anterior deve ocorrer o mesmo. O IFNC ele perde, né, um pouco desse viés altista, mas voltando a trabalhar acima de 9,829, a compra deve voltar a pressionar. O IMOB mantém ainda o viés de alta, figura inalterada, índice de materiais ele está numa região de suporte. Precisa preservar 5.606 aqui, ok? E o índice de energia tira essa reta, qual que é o ponto aqui? Voltar a trabalhar, consolidar o preço, 73.456. O índice de consumo é um termômetro para nós. Quando a gente percebeu o índice de consumo realmente forte, chegou o momento da virada, né? Para essa questão toda de Selic, de juros. Então 2.766, né, é o ponto. Não é muito difícil voltar a trabalhar acima desse patamar. Então os ativos estudados, eu vou partir agora para os ativos fixos. Então vamos lá. B3, SA3 na tela. Uma linha de retorno interessante, ó, a região que formou fundo em agosto do ano passado, longe de média, está mais para compra. ITS A4 fechou o gap, ó. 8,29 ela veio aqui a 8,24. Então fechamento de gap é sempre interessante para compra. Vamos ver YouTube 4. YouTube 4 aqui na tela. Pessoal, se houve qualquer barulho aí de fundo, vocês me desculpem, eu estou gravando num coworking aqui hoje, porque eu vim fechar um negócio. Então eu só estou esperando para assinar um contrato aqui. Talvez não tenha a mesma qualidade da gravação do que eu estou acostumado. Eu estou num coworking aqui aguardando, enquanto isso, enquanto eu estou esperando a galera, eu estou gravando aqui. Mas eu acho que a qualidade está legal, sim. Qualquer coisa de fundo, o pessoal conversando aí, me perdoem. Então nós temos aqui YouTube
4 na tela não chegou a fechar o gap, a 25,28, né? Mas muitas vezes quando não fecha o gap e fica por alguns centavos, esse gap permanece aberto porque mostra algum grau de suporte, de ansiedade, entre aspas, na região. E aí temos BBDC4, né? Um ativo que temos em carteira. Provavelmente recuando para formar um pivô, seria a ideia do fundo topo fundo. Então vamos lá. A gente costuma fazer a Petro 4, a Petrobras está envolvida nessa questão da desoneração dos combustíveis. Independente disso, a Petrobras é uma opção hoje segura de compra, né? Não é um ativo que vai explodir, como tem algumas ações do varejo, do setor imobiliário que estão prestes a fazê-lo, mas é sim uma boa alternativa, principalmente para quem busca um ativo mais conservador para bater renda fixa, correto? E aí nós temos a Vale, né, que tem um perfil parecido, no meu entendimento, mas ela tem uma condição de volatilidade melhor e que mostra aqui que pode realmente formar fundo numa região anterior, né, montando aqui um doji. Né? Então, uma região extremamente interessante. Eu vou traçar uma L, na verdade uma linha de retorno, né, conectando, por exemplo, esses 3 fundos. Então, uma região propícia à formação de uma reversão, de uma inflexão, uma virada aí nos preços. Correto? E como eu tenho feito, né, vamos falar dessa carteira, essa é hipotética, a carteira varejo. Né, nós não temos, mas é interessante observarmos para acompanhar o caso Americanas. A Ambev deve desenvolver fundo pouco a pouco, hora que a gente perceber vai estar a 14, 15 reais. A Americanas espera a posição dos seus sócios, né, algo mais concreto, né, mas tem demonstrado um grau razoável de resiliência. E aí a gente chega em BPAC. Né? Hoje acho que BTG é um dos ativos mais descontados em bolsa. E quando começar a subir, vai tomar tendência, vai ser direcional e vai passar um bom tempo subindo na minha visão. Gemate, tecnicamente o ponto é 5,98 para começar um movimento de alta um pouco mais forte. Quero tem sido uma boa surpresa aí para nós. Né? Realmente tem fundo em desenvolvimento. E hoje é o melhor ativo tecnicamente do varejo para uma compra e está acima de Emiglu o valor. Né? Isso é fantástico, mas Emiglu é uma boa alternativa também na minha interpretação. Sambi 11 para o alto e avante, pouco a pouco, setor bancário e Via. A gente está de olho em Via para trocar a MER por Via, aquela coisa toda, mas quando os preços se igualarem, se acontecer. E Mercado Livre, nós temos lá fora o ativo, ó. Isso daqui é a tendência, muita energia, fundo duplo, rompendo o eixo a 1.164, daqui a pouco vai bater 1.240, na hora que a gente perceber 1.400, 1.500 dólares em Mercado Livre. Então tá entregue, saúde, paz a todos, um grande abraço, excelente semana. Juntos porque juntos somos mais fortes, queridos, valeu!